A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos no dia de domingo, primeiro dia da semana, dia 26 de setembro de 2021, e vamos hoje estudar na nossa escola bíblica dominical a última lição deste trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na lição de hoje, lição de número 13, vai falar sobre o cativeiro de Judá, quando a tribo de Judá vai ser levada cativa para a Babilônia. E vamos fazer uma leitura bíblica de um versículo que está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, verso 16, que sintetiza muito bem o nosso estudo de hoje. Diz assim a palavra de Deus: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Vamos, como de costume, fazer uma oração pedindo que Deus nos dê graça nesse momento para entendermos a sua palavra. Senhor meu Deus, aqui estamos neste momento de meditação, de estudo da tua palavra. Nos dá da tua sabedoria, Senhor. Agracia-nos, Senhor, com a tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos, como já falei anteriormente, estudando neste trimestre acerca do povo de Israel. E como eles foram infiéis com o Senhor e as consequências disso. Nós já vimos que em 722 a.C., as 10 tribos do norte, as tribos conhecidas como Israel, já tinham sido dispersas pela Assíria. A Síria tinha invadido o Reino do Norte, fazendo cativos e levando o povo e o dispersando sobre as regiões que ele dominavam. A Assíria tinha uma estratégia militar. Ela, quando ocupava um território, ela desalojava aquele povo de lá e trazia de lá outros povos cativos para habitar naquela região. É o que nós vamos ver no Novo Testamento depois que aquela região foi habitada pelos samaritanos. Mas na nossa lição de hoje nós vamos cuidar da tribo de Judá, Reino do Sul. E essa tribo, em 586 a.C., ela foi invadida pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levada, na sua maioria, principalmente a nobreza, as pessoas mais ricas, foram levadas cativas para a Babilônia. A Babilônia tinha uma estratégia diferente da Assíria, e ela levou todo o povo de Judá para morar na Babilônia.
Nós vemos, por exemplo, o profeta Daniel foi um jovem que viveu até a sua velhice lá, nesse cativeiro babilônico. E na nossa lição você que tem a lição bíblica dominical e acompanha o texto, nós vemos que houveram dois motivos para a queda de Judá. A primeira deles, a decadência de Judá. E a segunda, a teimosia do rei Zedequias, o último rei de Judá. O povo de Judá, ele caiu na idolatria, praticava a violência, a corrupção, a injustiça social e principalmente não observou o ano sabático. De 7 em 7 anos, Deus tinha estabelecido uma ordem que o povo descansasse a terra. No 7º ano não era para plantar nada. E aqueles que tinham dívidas eram para ser perdoados. Mas o povo de Judá não observou esse mandamento de Deus por 490 anos. Então, por cada 7 anos que deixaram de observar esse ano sabático, eles iriam ficar 70 anos cativos na Babilônia. E também um dos motivos da queda foi a teimosia do rei Zedequias. No tempo do rei Zedequias, o profeta que foi enviado por Deus para profetizar ao rei era o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias trouxe uma mensagem, entre outras, que o rei Zedequias ele não deveria se levantar contra o rei da Babilônia. Mas ele não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Por isso que o nosso texto lá, que acabamos de ler em 2 Crônicas 36, 16, diz lá que o povo e o rei Zedequias zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Então, Jeremias, ao invés de ser ouvido pelo rei, ele, muito pelo contrário, foi perseguido, preso, sofreu horrores na mão desse rei Zedequias. E uma outra coisa também importante é que o rei Zedequias, ele achou que por ser descendente de Davi, nada lhe aconteceria. Você já ouviu a expressão menina dos olhos de Deus? Então, às vezes a pessoa que segue ao Senhor acha que por seguir ao Senhor nada de mal vai lhe acontecer, que ele é um privilegiado. Isso é verdade, mas isso só é verdade enquanto nós andarmos nos caminhos do Senhor, ouvirmos os conselhos da sua palavra. Zedequias não fazia nada disso, não ouvia o profeta Jeremias, mas achava que era intocável por ser da descendência de Davi, o ungido de Deus. E isso levou à sua perda.
Em consequência, a cidade de Jerusalém e o templo de Deus, construído por Salomão, eles são destruídos. E o povo de Deus é levado como escravos para a Babilônia. Esse é o chamado cativeiro babilônico, que vai durar 70 anos. Essa é a triste história do último período da tribo de Judá sobre o comando do rei Sedequias. Aquele povo que começou de forma gloriosa, desde a chamada de Abraão, mais tarde a retirada do Egito na liderança de Moisés, e depois de estabelecido o reino, Esaú, Davi, Salomão, se sucedem uma série de reis que vão desagradando e se afastando de Deus. E as consequências estão aí. Agora, sempre recordo aos irmãos que essas histórias narradas na Bíblia, elas não têm apenas um cunho histórico, mas elas têm um fundo, uma verdade espiritual que é atemporal. O ser humano não modificou muito. As sociedades têm mudado, as culturas têm mudado. Há um grande progresso em muitas áreas, mas a alma do ser humano continua a mesma. Quase não há modificação. Então, aquilo que nós observamos ocorrendo no coração dos povos, nós observamos também ocorrer no coração dos homens de hoje. E, portanto, nós sempre pretendemos tirar algumas lições práticas da lição que estudamos para a nossa vida diária, hoje. E que eu quero trazer para os irmãos, depois da reflexão deste período histórico, é que nos dias de hoje há uma ameaça socialista sobre a nossa nação. O socialismo é a nossa Babilônia. Se o socialismo entrar no nosso país, o povo de Deus será o primeiro a sofrer as consequências. E nós vimos na lição de hoje que, primeiro, Deus pode trazer juízo sobre o seu povo. Segundo, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Então há uma grande responsabilidade do povo de Deus neste momento.
responsabilidade da liderança da igreja e também a responsabilidade do liderado. Nós vimos na lição que tanto o povo errou, caindo na idolatria, na violência, nas cobiças, num sistema injusto de governo, e as transgressões das leis de Deus, como o ano sabático. E como isso trouxe prejuízo terrível sobre o povo de Israel, e como uma liderança fraca, como a de Zedequias, acabou por destruir o elo que havia entre Deus e o seu povo. Então hoje nós, como povo de Deus, temos muita responsabilidade. Os tempos que se avizinham são tempos tenebrosos. Há de fato, uma ameaça socialista sobre a nossa nação. E cabe a nós, liderança da igreja, povo de Deus, tomarmos posição firmes contra esse avanço nefasto de uma sociedade que rejeita o nome de Deus. Ainda é tempo. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para isso. Se Zedequias tivesse dado ouvidos a Jeremias e não se insurgisse contra a Babilônia, ainda haveria um período que o povo de Deus poderia viver em paz, em comunhão e liberdade. Nós podemos evitar essa ameaça socialista de muitas maneiras, principalmente na intercessão e na posição firme diante das coisas assustadoras que pairam sobre a nossa sociedade. Meu irmão, minha irmã, fique de olhos abertos. É tempo de ter uma vida reta diante de Deus, sincera, passos firmes, não cedendo à iniquidade, não cedendo a essas ideias progressistas que invadem o mundo para a destruição da família, da igreja. Essas coisas já não são mais teorias, são coisas reais que estamos vivendo. O Brasil sempre foi um país relativamente sossegado, sem guerras. O povo no exercício da sua fé com liberdade. E isto está sendo ameaçado. Não podemos fazer como o povo de Judá, que deu as costas para essas coisas e caiu na idolatria, na injustiça social, se deixando levar por toda sorte de coisas que desagradavam a Deus. O que eu devo fazer? Eu devo agradar a Deus. É a primeira orientação que eu dou para você. Agrade a Deus. Agrade a Deus orando, meditando na palavra, tendo uma vida íntegra.
Se você está na liderança, muito cuidado. Pense nessas coisas, medite. Esclareça o povo de Deus dos perigos que estão nos rodeando, muito de perto. E tome uma posição firme. Tenha coragem. Enfrente o inimigo. Não retroceda nos seus princípios, nos princípios que Deus colocou no seu coração, diante desta sociedade corrupta, para que Deus possa continuar abençoando a nossa nação e que nós possamos, através da liberdade de culto, ganharmos muitas vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma pequena oração agradecendo a Deus por esta oportunidade de ainda estarmos aqui, com possibilidades de lutar pela causa de Cristo. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento de meditação na Tua Palavra. Quando observamos, Senhor, os acontecimentos longínquos em que o povo de Judá se esqueceu da Tua orientação e seguiu os seus próprios caminhos, e como isso ele foi pesado. A Tua mão pesou sobre ele, Senhor, que a Tua mão não pese sobre a grande nação cristã que há neste Brasil. Nós possamos, Senhor, ainda ter tempos gloriosos, aguardando em paz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa Teus servos que estão nos ouvindo, Senhor, cura os enfermos, dá vida longa aos Teus servos, abençoa a todos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.